Olá, estamos aqui para darmos continuação ao assunto da pilha linear, que nós estamos vendo nesta última unidade de aprendizagem. Então, hoje veremos a parte 2, tá? Relembrando um pouquinho o conceito de pilha, então, pilha é um tipo especial de lista, ou seja, um conjunto de elementos que estão organizados em memória durante a execução de um programa, né? E o que ele difere da lista é a maneira como eu insiro ou removo. Então, se eu tiver um conjunto de dados, né, na forma de pilha, toda vez que eu quiser inserir um elemento, né, ou remover um elemento, eu vou fazer isso sempre do topo dessa pilha, ou seja, de uma das extremidades que eu considerar desse conjunto. Essa extremidade eu considero o topo dela, né, e eu vou inserindo elementos ali e vou removendo dali. Então, a pilha tem o conceito de last in, first out, ou seja, o último que entrou é o primeiro que sai. Fisicamente, uma pilha, então, pode estar armazenada na forma linear, que é a que estamos vendo agora, né? Ou na forma encadeada, que é um outro conceito que a gente vai ver posteriormente. Vimos também, né, na semana passada, né, que como analogia a gente pode imaginar uma pilha como sendo uma pilha de pratos. Então, quando a gente coloca um novo prato, né, a gente insere, este novo prato, ele vai sempre para o topo da pilha de pratos. E toda vez que eu quiser retirar, né, ou remover um determinado prato, eu removo quem está no topo da pilha de pratos, né? Então, tinha feito até um desenho para vocês, né? Que a gente tinha vários pratos. Se eu tiver um novo prato para colocar, né? Eu sei onde é o topo, que é aqui, né? Eu sei que o topo é aqui. Eu faria topo mais e colocaria esse novo prato em cima da pilha. E se eu precisasse remover um prato, eu removeria quem está naquela posição topo e a minha posição topo viria para a posição de baixo, ela ficaria topo menos menos. Então a inserção e a remoção na pilha é algo muito simples, né? Pelo fato de a gente usar sempre uma mesma extremidade. Vimos também, né? Um conceito para entender direitinho isso daí, seja P uma pilha e X um elemento qualquer. Então, se eu quiser inserir um elemento X numa pilha P, esse elemento X será inserido no topo da pilha P. Vimos também que a função inserir na pilha, ela é conhecida como o termo push. Bom, então a gente fala dar um push na pilha, ou seja, fazer uma inserção de um elemento no topo dessa pilha. E a função remover, né? Eu só colocaria o nome da pilha, porque eu só poderia remover quem estivesse no topo dessa pilha. E a função remover também é conhecida pelo termo pop, né? Então, push na pilha insere, pop na pilha a gente remove. Bom, então nós tínhamos feito até um desenho, onde a gente tinha, por exemplo, uma pilha P vazia. Eu poderia estar fazendo um push da letrinha A dentro dessa pilha P, então a pilha ficaria com A. Se eu fizesse um push do B, ficaria BA, porque o B agora está na frente do A. Se eu fizesse um push, né, de C, ficaria C, B e A. Então, eu estou considerando este lado de cá a extremidade do topo, tá bom? Então, é só para mostrar que ele está na frente. Agora, se eu fizesse um pop, o que aconteceria? Eu tiraria o elemento C, ficaria B e A, mais um pop, sairia o B, ficaria apenas o A. Se eu fizesse agora um novo push de um elemento D, ficaria DA, quer dizer, o D vai para na frente do A. Mais um pop, sairia o D, mais um pop, sairia o A. Então, o elemento A, que foi o primeiro que foi inserido na pilha, né, foi o último a ser removido, tá? Então, sempre os últimos que foram entrando foram os que foram saindo na frente. Então, quando a gente precisar ter alguma característica dos elementos durante a execução de um programa com essa, né, com essa ideia de inserção e remoção, a gente diz que esse conjunto é uma pilha. E a pilha linear, nós vimos também que para implementá-la, a gente precisaria de um espaço de memória vetor para que esses elementos ficassem em linha, né? Da forma linear, ficariam em linha, em posições contínuas na memória. E precisaríamos também de uma variável que eu chamei de topo, né? Que é uma variável inteira, que dentro dela teria o número da posição no vetor, aonde estaria o último elemento inserido.
bom? Então, ele sempre está apontando para o último inserido. Então, toda vez que eu fizesse uma inserção, eu faria topo mais, inseriria lá. Se eu quisesse remover, removeria quem estivesse na topo e faria topo menos para voltar para trás. Então, com isso, eu fico passeando pela minha pilha para frente e para trás, né? Mas sempre limitado ao tamanho dela, tamanho do vetor, óbvio. Vamos ver hoje, né? Como a gente já trabalhou na semana passada, eu mostrei para vocês a função inserir, a função remover funcionando, né? A push, a pop. Solicitei que vocês fizessem como atividades a pesquisar e a listar, que são as outras duas operações básicas. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns usos das pilhas, né? Como um conjunto que serve, né? Para um determinado propósito. Então, um dos propósitos que a gente tem seria o controle pelo sistema operacional de chamadas e retorno de funções em um programa. Ou seja, quando nós temos um programinha que está modulado, né, a gente tem uma função main, por exemplo, que chama uma função, ela vai, ela volta, né? Então, como é que é esse vai e esse volta? Então, o sistema operacional é que controla isso daí. Então, toda vez que existe uma chamada para uma função, existe lá qual é o endereço de onde está essa função na memória. Então, o processador começa a executar a partir daquele endereço. Só que quando ele terminar essa função, ele tem que voltar para trás. Como é que ele vai saber onde ele tem que voltar para trás? Aí é que entra o sistema operacional salvando esse endereço de retorno, né, para onde ele tem que voltar, ele salva dentro de uma pilha, tá? E ele vai empilhando esses endereços de retorno, tá? Então ele vai inserindo e vai removendo à medida que precisa. Então eu fiz aqui um exemplinho para a gente ver essa ideia, para vocês entenderem um pouco o conceito do sistema operacional trabalhando com a pilha. Eu fiz aqui um trechinho de um programa, tá? Então, por exemplo, eu tenho um código de programa aqui que tem uma funçãozinha main, bem simplificada, tá? A primeira coisa que tem lá dentro é um cout dizendo, ó, estou iniciando o programa, aí eu vou chamar uma função A, tá bom? Então, eu vou para lá, para essa função A. Quando eu voltar de lá, é para eu mostrar essa mensagem, fim do programa, tá bom? Então, exatamente o main faz isso, só tem esse trechinho, vai daqui até aqui, mostrando o início do programa, chamando a função e voltando, mostrando no vídeo o fim do programa. E esse programa, vamos supor que ele já está em código de máquina para ser executado pelo processador, e quando ele caiu em memória, ele caiu em determinados endereços de memória, né? Então, todo o código que está em linguagem de máquina para ser executado, ele fica na memória em bytes, né? O código fica lá e, portanto, esses bytes têm endereço. Então, eu inventei alguns endereços aqui só para a gente visualizar essa ideia da pilha. Então, aqui na função main, ó, esse primeiro cout é um comandinho que está aqui no endereço 10 da memória. A chamada do A está no 20. Este outro cout, fim do programa, está no endereço 30, tá bom? Então, eu joguei uns endereços aqui. Agora temos então a tal da função A, né? Eu chamei ela de void, né? Ela é tipo void, ela não tem retorno de valores, né? Ela chama-se A, void A, sem passagem de parâmetros, e o colchete dela vai daqui até aqui embaixo. Então, quando se entra dentro da função A, a primeira coisa que existe lá é um cout no vídeo dizendo, estou iniciando a função A, né? Início da função A. Dentro da A, existe uma chamada para uma função B. Tá bom? Então, tá aqui, ó, B, chamo a B. Quando eu voltar dessa B, né, então, vou lá para B, voltando, eu vou fazer esse outro cout dizendo lá, fim da função A, né, terminaria a função A para voltar aqui para trás para o main. Esses três comandos, que fazem parte da função A, estão na memória, né, por exemplo, no endereço 40, 50 e 60. Bom, então, são os endereços onde estão esses comandos já em linguagem de máquina. E aí, teríamos, então, a tal da função B, né, que foi a A que chamou. A B não chama ninguém. Então, a única coisa que tem de código lá dentro é dizendo, ó, início da função B e mostrando no vídeo fim da função B. Só tinha isso daí lá dentro, bom? Estes dois comandos estão, respectivamente, no endereço 70 e 80.
Então, isso é o que a gente tem de programinha, né? Alguma coisinha bem simplificada. Esses são os endereços onde estão cada um desses comandos. Então, revisando, né? Relembrando de novo. Este main fala que inicia o programa, chama A, aí ele vem para o A, aí ele fala início da função A, vai para o B. Quando chega na B, ela fala início da função B, fala fim da função B. Voltando para trás, ele volta aonde? Aqui, né? Aí teria que falar fim da função A. Acabou a função A, tem que voltar para trás aonde? Aqui, e falar fim do programa, tá bom? Então, esse é o roteiro que o processador iria executar, tá bom? É o que a gente veria até no vídeo acontecendo alguma coisa. Então, vamos ver se esse programa executando, o que que aconteceria, né? Então, nós temos uma pilha P, que o sistema operacional vai utilizar para armazenar retornos. Então, do lado de cá, eu vou colocar os comandinhos conforme vão ser executados pelo processador, né? E aqui a minha pilha, quando precisar colocar alguma coisa. Então, a primeira coisa que está sendo executada, se vocês lembrarem lá atrás, né? Era eu entrando no main e escrevendo no vídeo, início do programa. Ou seja, executei alguma coisa que estava no endereço 10, quer dizer, quem executou foi o processador. A minha pilha P de retornos está vazia. Aí, o próximo comandinho lá no main, né, que estava no endereço 20, que era logo a sequência, era uma chamada para a função A, tá bom? Então, eu vou lá para o A. Só que antes de eu ir lá para o A, o que o sistema operacional faz? Ele vê qual é o endereço que tem que ser executado depois que eu voltar da A. Qual seria esse endereço? É o endereço do próximo comando que existia aqui, né? Que estava no endereço 30. Que era, nesse endereço 30, dizia assim, fim do programa, né? Então, ele teria que saber que era esse endereço 30. Então, o que que ele faz? O sistema operacional vai lá na pilha P e escreve lá 30, ou seja, ele fez um push na pilha, jogando o endereço 30 lá, tá bom? Aí, sim, o processador vai lá para fazer a funçãozinha A. Quando ele vai para a função A, o primeiro comando dela está no endereço 40, tá? Estava escrito lá, para pedir para jogar no vídeo a mensagem início da função A. Então, a nossa pilha P ainda continua com o nosso 30. Aí, ele continua executando dentro da função A, né? Aí, no comandinho, no endereço 50, existiu o quê? Uma chamada para a função B. Então, se tem uma chamada para a função B, o sistema operacional entra de novo na jogada para que, antes que o processador vai executar alguma coisa na função B, ele tem que ir lá na pilha salvar qual é o endereço que deve ser executado quando voltar para cá, né? Voltando da função B. Então, seria o próximo comando, né? Na funçãozinha A, que dizia fim da função A, né? Na função A tinha início da função A, chamada de B e fim da função A. Essa fim da função A estava no endereço 60 de memória, que seria então onde ele deveria de voltar. Então, o que o sistema operacional faz? Pega esse 60 e coloca lá na pilha. Então, veja que o 60 agora, ó, está na frente do 30. O 30 ficou para trás. Ele fez um novo push de endereço na pilha. Aí, o processador pode começar a executar a função B. Função B estava lá no endereço 70 de memória, onde nesse endereço de 70 tinha lá um cout de início da função B, tá? Ele mostrava isso no vídeo, executava o próximo comandinho, que era o fim da função B, né? Lembrando que na função B só tinha esses dois comandinhos, mostrando um cout de início e um cout de fim, né? Fez no endereço 70 e no 80. E aqui tá a chavinha fechando, né? Fechando a função B. Ou seja, não tem no retorno, né, um return, mas tendo uma chavinha fechando, significa que a função terminou. A função B terminou. Se essa função B termina, como é que o processador vai saber aonde na memória ele vai voltar a executar? Aí que o sistema operacional entra em jogada de novo. Ele vai lá na pilha dele e remove quem está no topo dessa pilha. Quem está no topo dessa pilha? O endereço 60. Então, ele está fazendo um pop nessa pilha. Ele pega esse endereço 60 e fala para o processador, ó, você vai começar a executar agora no endereço 60. O que tinha no endereço 60? Era o finzinho da função A, tá? Ou seja, eu estava na B, vou voltar para A, que foi o local onde foi chamada B, né? Lá nesse endereço 60, era para mostrar fim da função A, tá bom?
Então, ó, como eu tirei o 60 de lá, só ficou o 30 lá. Bom, aí ele executou esse fim da função A, que tem a chavinha fechando, tá fechando quem? A função A, portanto, se essa função A está fechando, terminando, o programa deve voltar a executar de onde foi chamado esta função A. E esta função A foi chamada lá do main, né? Então, onde é esse endereço que ele tem que voltar? Aí o sistema operacional vai lá no vídeo, tá lá escrito, ó, é o endereço 30. Então, ele dá para o processador esse endereço 30, tá? A pilha ficou vazia, e lá nesse endereço 30 tinha o restinho do main, escrito lá, fim do programa. Então, aqui foi para mostrar o uso das pilhas pelo sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional, quando o nosso programa está sendo executado pelo processador, né, vira e mexe, o sistema operacional entra no meio da jogada para fazer algum trabalho. Um desses trabalhos é ele ter uma pilha para fazer isso. Então, nosso programinha aqui está bem simples, mas a gente poderia estar chamando N funções, vai e volta, e uma primeira função chama uma segunda poderia chamar uma terceira chama uma quarta chama uma quinta, e assim por diante, tá? Então, todos os endereços de retorno vão ser empilhados. Conforme eu vou voltando para trás, eles vão ser desempilhados e passados pelo processador. Então, com isso, o processador não se perde, tá? Ele sabe exatamente quando ele tem que voltar. Então, qualquer programa que é jogado na memória para ser executado, ele ganha um espaço, né? Naquele espaço de memória que foi reservado para o programa, tem um espaço para a pilha que o sistema operacional vai usar. Tá bom? Então, esse é um dos usos das pilhas. Um outro uso que eu coloquei aqui foi um programinha, tá? Que até eu descrevi ele aqui. É um programinha que serviria para converter um número decimal em binário. Então, vocês já devem ter aprendido, né? Que o número decimal, ele tem um formato na base 2, né? Que é tudo com zeros e uns. E existe um procedimento que serve para fazer isso. Então, que é o que vocês devem ter aprendido. Então, eu peguei aqui um exemplo, o número 23 na base 10, tá? Então, como é que eu faço para achar o número binário dele? Eu pego esse 23 e vou dividindo por 2, né? Então, peguei o 23, dividiu por 2, deu 11, o resto deu 1. Aí, o 11 dividiu por 2, virou 5, o resto 1. Então, cada um desses números que está aparecendo aqui são os quocientes, né? Então, eu tenho o divisor, aqui eu vi dividendo, o 11 é o quociente. Quando esse 11 é desculpa. Quando esse 11 vira quociente, que eu divido por 2 de novo, este 5 viram que é um quociente, ele vai servir para dividir por 2 de novo, que ganha um 2 de novo, né? 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Este 2 divide por 2 de novo, que dá 1. 1 vezes 2, 2, 0, resto 0. Este 1 eu divido por 2 de novo. Então, 1 dividido por 2 não dá para dividir, é 0, né? 0 vezes 2, 0, para 1, 1. Então, quando eu vou dividindo, que o meu quociente chega em 0, significa que eu não tenho mais como dividir. Então, acabaram-se as minhas divisões. Se eu pegar esses restos que eu obtive aqui de trás para frente, ele é exatamente o número meu binário, que tá aqui, ó. Tá? Então, o 23 na base decimal, em binário, seria 1, 0, 1, 1, 1, né? Tá aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1, na base 2. Então, essa é uma regrinha que a gente tem. E é algo que a gente pode implementar num programa para fazer essas divisões sucessivas e obter um número binário. Mas a pilha entra nessa história aqui. Por quê? Porque a gente pode, a cada divisão que eu for fazendo por 2, pegar este resto e fazer um push dos restos. Ou seja, eu vou na pilha, ó, o primeiro resto que eu obtive foi esse 1. Então, eu vou lá na pilha e jogo 1. Depois eu jogo o outro 1, o outro 1, o 0 e o outro 1, tá? Joguei 5 elementos na minha pilha. Nesta ordem, eu fiz os pushes. Quando acabaram essas divisões, o que eu faço? Eu posso ir lá nessa pilha e começar a fazer o remover, que são os pops, tá? O pop, como é que faz? Ele remove, o último que foi inserido é o primeiro que sai, que é o que a gente quer, né? Esse daqui que vai ser o primeiro elemento, né? Olha lá, é 1, 0, é 1, 0, né? Então, ou seja,
A pilha lá tá 11101. Na hora de remover, ele remove 10111, tá? Porque ele remove, né, do topo para trás. Então, essa ideia de remover nesse sentido faz com que os meus restos que estão lá que formem exatamente o número binário, tá bom? Então, aqui embaixo eu coloquei o que a gente fez. A gente divide o número 23 por 2 e sucessivamente divide-se os próximos quocientes dele até que o quociente seja zero, tá? Então, vou dividindo o 11, o 5, o 2, quer dizer, cada quociente que deu uma divisão, ele passou a ser o próximo número a ser dividido, até que tenha sido zero. A cada divisão, então, que eu fiz por 2, o resto que eu obtive foi inserido numa pilha, ou seja, foi dado um push desse resto. E no final, quer dizer, depois que eu dividi tudo, né, que não dava mais para dividir, todos os restos são removidos através de um pop para formarem o número binário correspondente. Então, o código para o programa, né, o algoritmo, tem que seguir essa ideia que está aqui, tá? Qualquer número que você colocar, ele vai funcionar lá bonitinho. Então, eu fiz um programinha aqui que realmente faz isso aí, tá? Eu criei aqui uma pilha, chamei de pilha, esse vetor, coloquei 40 posições, e 40 restos, o número tem que ser muito grande. Tem uma variável também chamada numDec, que significa número decimal, né? Minha variávelzinha inteira, e tem uma variável topo, que eu precisaria também, né? Que é aquela que vai me indicar onde está a última posição inserida. Tá? Então, criei tudo isso aqui global. Deixei já tudo global para ficar mais fácil. Coloquei, então, minha funçãozinha push, tá? A push a gente já tinha estudado a semana passada. A push, ela não retorna nada, mas ela recebe um número, que é o número que eu quero inserir na pilha. Entrando, então, aqui na push, a primeira coisa que eu faço é verificar se a minha pilha está cheia. Como o tamanho dela era de 40 elementos, ela vai de 0 a 39. Então, se a minha variável topo já está apontando, né, já está com o valor 39, significa que a pilha está cheia. Aqui, gente, ó, eu caí fora, eu coloquei um exit zero, eu podia dar um return para voltar para trás. Mas se eu voltar para trás, não tem mais nem o que fazer, tá bom? Ou seja, aqui no caso, essa palavrinha exit é o nome de uma função, tá? Que ela executa o término do programa. Tá bom? Então, apareceria essa mensagem para o usuário e o programa seria encerrado. Este êxito eu estou chamando o sistema operacional para fechar o meu programa. Porque se a pilha está cheia, não adianta nem voltar para fazer mais nada, né? Não tem mais como fazer nada porque estourou o tamanho dela. Tá bom? A minha pilha não estando cheia, aí sim, eu pego a minha variável topo, que deve ter o número da última posição inserida, faço um mais, ou seja, se ele está com uma posição 2, né, significa que já existem elementos na 0, na 1 e na 2 no vetor, né, ele está apontando para o 2. Aí eu faço um mais, ele vira 3, né, e eu iria nessa posição 3 colocar esse número que eu recebi aqui como parâmetro. Tá bom? Então, sempre a gente faz um topo mais, e nessa posição topo eu insiro o número que me mandaram colocar. Então, push é sempre isso, tá? Recebe alguma coisa, faz topo mais e joga alguma coisa lá dentro. Coloquei aqui também no programa a funçãozinha pop, né? Porque essas duas vão ser chamadas lá no main. A pop, então, como a gente também já tinha visto semana passada, ela tem uma variávelzinha chamada d, para usar aqui internamente. Essa variável d, ela vai receber provisoriamente, né? Aliás, temporariamente, desculpa, o conteúdo que está nessa posição topo no momento, né? Então, lembrando, topo tem o número da última posição inserida na pilha. Então, portanto, esse elemento que está na posição topo é que, se eu precisar remover, é ele que vai ser removido. Então, quem está nessa posição topo vem e cai na variável d, tá? Vou guardar ali temporariamente. Aí, eu faço topo menos para que topo venha uma posição para trás, tá? E retorno o que está nessa variável d. Ou seja, estou retornando o número que eu removi da pilha. Então, essas eram as duas funçõezinhas básicas, né? Que fazem o push e o pop na pilha linear, tá? Então, agora teríamos que fazer a parte do main, que quando precisar vai chamar essa push, quando precisar vai chamar esse pop. Então, na parte do main do programinha,
eu comecei aqui criando uma variável chamada resto, é uma variável local que eu vou usar aqui dentro. Tem a minha variável topo, que foi criada lá fora, global, né? Eu estou inicializando ela com -1 para simbolizar a minha pilha está vazia. Não pode começar aqui de 0, porque 0 já é uma posição válida no vetor, né? Em seguida, eu peço para que seja digitado um número, né? Então, qual é o número decimal que você quer converter para binário? Eu vou receber dentro dessa variável NumDec, que é uma variável que eu criei lá fora, global também, tá? Uma variávelzinha inteira. Então, dentro dela, vou armazenar o número decimal que a pessoa quer converter. Daí para frente é que começam aquelas divisões por 2, que nem a gente viu lá atrás. Então, eu vou ficar num loop. E eu não sei aí quantas vezes eu vou dividir. Tudo depende do número que tiver aqui, né? Depende, vocês viram que lá aquele 22 lá, eu acabei de fazendo 6 divisões com ela, né? Então, dependendo do número, pode ter 5 divisões, 50 divisões, sei lá, né? E vamos dividindo. Então, a gente faz um loop enquanto a variável NumDec for diferente de 0, tá? Já vou mostrar por que isso. O que eu faria aqui dentro do loop? Então, antes de mais nada, eu vou pegar o número que eu recebi, vamos supor que seja aquele 23, né? Eu tinha recebido um 23 aqui, 23 é diferente de 0, Eu vou pegar esse 23 e dividir por 2 usando a porcentagem. Então, lembrando que porcentagem é um operador que faz a divisão, mas me devolve o resto dessa divisão. E eu preciso desse resto, para quê? Para fazer um push nele lá na pilha, tá bom? Então, o resto dessa divisão deve ser um 0 ou deve ser um 1, né? Se fosse o número 23, que eu começasse a dividir ele, 23 dividindo por 2, o resto seria 1. Então, esta variávelzinha resto teria o número 1, que seria feito um push desse número 1 lá na pilha, tá? Então, a gente voltaria lá na funçãozinha push, que eu mostrei lá atrás, faríamos um topo mais. Então, o topo estava com -1, vai para 0, né? Somando uma unidade, vai para 0. Naquela posição 0, era inserido esse resto, esse númerozinho 1, tá? Então, ficaria lá bonitinho. Bom, uma vez que eu já armazenei o resto, eu ainda tenho que fazer a outra divisão, tá bom? Ainda tenho que pegar esse mesmo 23 e dividir por 2, tá? Por quê? Porque eu preciso do quociente também, para virar um próximo número a ser dividido por 2. Quando eu peguei esse 23 e dividi por 2, deu quanto? Deu 11, tá bom? Então, a porcentagem me retorna um resto, a barrinha me retorna o quociente. Então, ele vai me devolver o número 11. Vejam que este 11 que eu obtive, ó, eu armazenei na própria variável NumDec, tá? Por que eu armazenei lá? Porque da próxima vez que eu entrar aqui, esse NumDec vai estar dividido por 2, ou seja, o 11 vai estar dividido por 2, que vai dar um 5. Esse 5 eu guardo aqui dentro. Da próxima vez que ele entrar, esse 5 vai dividir por 2 e vai dar um 2 que eu jogo lá. Ou seja, a própria variável que eu divido, eu guardo o resultado, o quociente, porque ele fica sendo o próximo divisor na próxima continha. Por isso que a gente põe aqui num deck igual, diferente de 0. Porque, não sei se vocês lembram do desenho lá atrás, eu fui dividindo, tem uma hora que chega em 0. Né? Quando ele chega em 0, que eu paro de dividir, é justamente quando eu vou cair fora deste while que está aqui. Então, aqui dentro, eu vou fazer N, né, vezes eu vou passar aqui dentro, tudo dependendo do número que eu tiver aqui dentro. Então, sempre aqui dentro, primeiro eu divido para obter o resto e faço um push dele, e divido para ter um novo quociente para voltar lá em cima. Bom, uma vez que eu caia fora daqui, né, no caso lá do 23, vai chegar uma hora que o meu NumDec vai dividir, vai dar 0, então eu não tenho mais o que dividir, eu vou cair fora. Se eu cair fora desse while, significa que lá na minha pilha já estão inseridos todos os restos que eu obtive aqui dentro, em cada divisão. Portanto, está na hora da gente fazer os pops. Então, eu vou colocar na mensagem no vídeo, dizendo, ó, o valor desse número em binário, né, do número que foi digitado é. Aí eu começo a fazer o quê?
faço um outro loop, porque eu também não sei quantos elementos tem lá dentro, mas eu sei que lá minha funçãozinha pop, toda vez que ela remove um elemento, ela faz a variável topo menos menos, ela vai voltando para trás. Ou seja, a hora que topo cair fora de zero, ou seja, igual a -1, significa que a pilha ficou vazia novamente, tá bom? Então, eu coloquei aqui, ó, enquanto topo for maior ou igual a zero, né? Ou poderia ter perguntado, enquanto o topo for diferente de -1, o que eu faço aqui dentro, ó? No cout, eu estou chamando a própria funçãozinha pop, tá? Então, a gente pode chamar uma função no cout desde que ela tenha retorno. E a função pop tem retorno. É o próprio númerozinho que ela está tirando, né? Lembrando que a pop, ela remove um elemento de cada vez. Por isso que está dentro de um loop. E aqui, ó, vocês estão vendo que eu não coloquei nem /n. Por quê? Porque o número que for retornado vai cair no texto, nesse texto aqui no vídeo, que estava escrito o valor desse número em binário. O cursor estava parado aqui. Então, cada valorzinho que voltar, como não tem /n, ele vai caindo um na frente do outro, tá bom? E ele vai ficar aqui nesse loop quantas vezes for preciso para que esvazie essa pilha. Aí a gente vai conseguir ver lá, né, que o número 23 em binário era aquele número que a gente mostrou, 10111, certo? E terminaríamos o nosso programinha, a pilha linear. Então, é um programinha que, se vocês quiserem até implementá-lo, né, colocar lá no Deve C++ e testar, vocês vão ver que ele funciona bonitinho, tá? Então, o que eu quis demonstrar aqui é mais um uso para as pilhas, tá? Ou seja, qualquer uma das estruturas que a gente trabalhar, se a gente precisar de algum conjunto de elementos em memória que tenham uma certa característica, a gente diz que esses elementos vão ser uma lista, vão ser uma pilha, vão ser uma fila, tá? Tudo depende da maneira como eu insiro, como eu removo, que são as diferenças entre elas. Tudo bem? Então, nós vamos terminando por aqui, né? Nosso assunto pilha linear, nossa última unidade de aprendizagem, e vamos para a prova final na semana que vem, tá? Muito obrigada pela atenção.